Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que há mais de um século mexe com o mundo todo. É uma história de fé, mas que também se cruza com política, com guerra, com a cultura de um jeito inesquecível. Nós vamos falar sobre o fenômeno de Fátima. Para a gente entender Fátima, a gente precisa voltar no tempo. Imagina só, Portugal, em 1917. O país estava num momento de turbulência gigantesca. Não era só a Primeira Guerra Mundial lá fora. Era uma batalha interna, um conflito profundo entre o governo e a própria fé do seu povo. E olha, o contexto aqui é fundamental. A mensagem de Fátima não apareceu do nada, sabe? Ela nasceu bem no meio do caos, numa época em que a esperança parecia uma coisa muito distante para o povo português. A crise era séria, gente. Portugal estava sofrendo perdas terríveis na guerra. E, ao mesmo tempo, o governo republicano da época tinha uma postura abertamente contra a fé católica. Era um anticlericalismo muito forte, com leis que restringiam o culto, que proibiam as procissões, as relações com o Vaticano rompidas. O cenário era de total desolação. É nesse cenário todo que a nossa história começa. E ela não começa com políticos ou generais. Não. Ela começa de um jeito muito mais simples, com 3 crianças, 3 pastorinhos, num lugar chamado Cova da Íria. Os protagonistas são eles, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta, crianças muito simples da aldeia de Aljustrel que passavam os dias cuidando das ovelhas, e foram justamente eles, na sua pureza, os escolhidos para receber uma mensagem que iria ecoar pelo mundo inteiro. Bom, o que aconteceu foi que uma senhora vestida de branco mais brilhante que o sol apareceu para as crianças. E não foi uma vez só. Foram 6 vezes, sempre no dia 13 de cada mês. E ela trazia uma mensagem muito clara, um chamado à oração, à penitência e um apelo urgente pela paz no mundo. Logo no primeiro encontro, a senhora pediu algo muito direto, que as crianças rezassem o terço todos os dias para que a guerra acabasse e a paz viesse. Era um pedido simples, mas com uma promessa imensa por trás, a de que o céu estava ouvindo. A senhora tinha feito uma promessa. Na sua última aparição, em outubro, ela faria um grande milagre. Um sinal para que todos pudessem ver e acreditar. E isso nos leva ao dia 13 de outubro, um dia que, sem dúvida, ficou para a história. Tentem imaginar a cena. Uma multidão de cerca de 70 mil pessoas. Tinha de tudo ali. Gente de fé, curiosos, céticos, jornalistas, todos reunidos debaixo de uma chuva torrencial, esperando para ver o tal milagre prometido. E o mais incrível é que não foram só os fiéis que viram. Jornais da época, jornais seculares e até anticlericais relataram o fenômeno. As testemunhas contam que o sol parecia um disco de prata que girava, que jogava luzes coloridas por todo lado e que, de repente, parecia que ia cair sobre a terra. Um terror e um assombro tomaram conta de todo mundo. E tem um detalhe que desafia qualquer explicação lógica. Várias testemunhas contaram que, logo depois do fenômeno, as suas roupas e o chão, que estavam completamente encharcados pela chuva forte, ficaram secos. De repente, um sinal físico inexplicável que acompanhou o sinal no céu. Mas Fátima não foi só o milagre público. A senhora também confiou às crianças uma mensagem em 3 partes. Uma mensagem que ficou conhecida como o Segredo de Fátima. E era uma mensagem profética, um aviso para o século que estava começando e para o futuro. O primeiro segredo foi uma visão do inferno, para lembrar da seriedade do pecado. O segundo previu uma guerra ainda pior que a primeira e pedia a consagração da Rússia para impedir que seus erros se espalhassem. E a terceira parte, uma visão da perseguição à igreja e do martírio de um bispo de branco, que o próprio Papa João Paulo II entendeu como uma profecia do atentado que ele mesmo sofreu. Ok, tudo isso aconteceu lá em 1917. Mas o impacto de Fátima, esse continua até hoje. Vamos ver agora o legado que esses acontecimentos deixaram, uma herança de fé que inspira milhões e milhões de pessoas. O legado de Fátima tem, basicamente, 2 faces. Por um lado, é um fenômeno religioso muito profundo, um chamado à conversão. Por outro, se tornou um marco cultural poderosíssimo, um símbolo de identidade de Portugal e um dos maiores centros de peregrinação do planeta. E a importância de Fátima fica ainda mais clara quando a gente vê a devoção dos papas. Desde Paulo VI, o primeiro a visitar o santuário, João Paulo II, que tinha certeza que sobreviveu ao atentado por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, e mais recentemente, o Papa Francisco, que canonizou os pastorinhos e em 2022 renovou a consagração da Rússia e da Ucrânia,
mostrando que essa mensagem continua viva e muito atual. E essa fé toda, ela se manifesta de um jeito muito forte na peregrinação. Todos os anos, milhões de pessoas caminham, às vezes por dias a fio, para chegar no santuário. É um ato de sacrifício, de entrega. É o testemunho vivo de que a mensagem de Fátima ainda move corações e multidões. E assim, mais de 100 anos depois, a história de Fátima continua. Para milhões, é um milagre divino. Para outros, um fenômeno histórico. Mas, de qualquer forma, a sua mensagem central, um apelo por paz, por oração e por conversão em tempos de crise, continua ecoando forte. E fica a pergunta para a gente. No nosso mundo tão cheio de conflitos, o que significa hoje a mensagem de paz que veio de Fátima?